Y bueno, ya seguimos desde nuestra casa, el Icuazatí, este lugar hermoso, lleno de naturaleza. Y como seguimos con el mes de la industria, te quiero contar que hablamos con nuestros amigos de Granusa que están enfocados en prever suplementos alimenticios de calidad superior para bovinos de carne, leche y equinos. El doctor Carlos Osorio, gerente general de Granusa, nos cuenta más acerca de la firma, próximos lanzamientos y proyecciones a futuro. Vamos con la nota. Nosotros estamos em termos de produção a full, estamos ajustando tentando incrementar nossa capacidade de produção, tentando buscar incrementar nossa capacidade de estoque. Hoje temos um espaço que já era grande, mas quedou chico pelo volume que estamos tendo de demanda no mercado e ajustando sempre a indústria para tentar produzir ao máximo tentar produzir o máximo da demanda, claro, e já mirando que temos que fazer algumas ampliações futuras para atender nosso plano de. Então, Granusa sigue invertido também em indústria, em pessoas, contratando mais gente, em pessoas, para se adequar a nosso incremento em demandas, maior número de clientes, maior número de produtos, clientes sempre buscando melhores tecnologias, etc. Então, estamos preparando, estamos com uma inversão bastante forte para o próximo ano, buscando isto em seguir incrementando a capacidade de produção. Por outro lado, também este ano já começamos com um projeto grande de ampliar nossa gente em campo. Então, teremos muito mais pessoas em campo para apoiar o produtor. Então, Granusa, devemos cerrar este ano com um crescimento cerca de 25% em relação ao ano passado, que era a nossa meta, incluso um pouco menos que isso. Nossa meta era cerca de 20, vamos chegar a 25 mais. Granusa, o principal trabalho, o principal rubro é nutrição e ganaderia, tanto carne quanto leite. Também temos na linha para equinos, nosso principal negócio está em leite e carne. E aí temos todos os produtos, que é a indústria que mais tem produtos para esse tipo de segmento. Temos desde sal mineral, e consideramos o suplemento mais básico, passando por a linha proteinado, proteico-energéticos, núcleos balanceados, para distintas categorias e distintas etapas e distintos objetivos. Em termos de produtos, temos um produto que lançamos este ano, que é Pasto Guaçu, é um balanceado Pasto Guaçu, que justo nesta época de sequia se criou por la sequia em Chaco. E nós miramos isto assim, mais ou menos 3 meses atrás, que a sequia está bastante forte, que a maior parte dos ganaderos estava quedando sem fardo, sem voluminoso, e teníamos que buscar alguma solução para reemplaçar este ano. Porque senão muitos estâncias quedar com problema, animal passando hambre, ter que vender animais. E é que criamos este conceito, que é um conceito distinto de um balanceado normal. É um conceito onde há limitantes de consumo, um produto com alta quantidade de proteína e de energia, para que o animal consuma pouco. Com consumo cerca de 1% do produto vivo, ele reemplaça toda a quantidade de heno que estaria comendo um animal. E com um custo menor que o heno no preço que está hoje. Com manejo mais fácil, principalmente para estâncias grandes. Outro produto que temos crescendo muito é destete precoce, um balanceado destete precoce para os terneiros. E também creio que é uma fortaleza de Granusa, porque é um produto também desenvolvido onde fomos buscar conceitos fora de Paraguai, em lugares, por exemplo, Argentina, onde se faz muito isso.
E para buscar qual é o melhor produto, o que temos que poner como aditivos, porque estamos trabalhando com terneiro bastante jovem, chicos, que necessita alimentos de excelente qualidade. Nós temos como seguir crescendo algo como 20-25% no próximo ano também. Por isso, como te falei, pessoas, estamos contratando sempre mais pessoas boas em campo. Temos uma estrutura de laboratório que nos dá um respaldo de análise de los alimentos que o produtor utiliza, como também de pasto, se avaliamos como está a sua qualidade de pasto e de acordo com isso que necessita suplementar. Os produtores de leite, temos a análise constante de seu silagem, de seus balanceados, para sempre ajustar as dietas. Um laboratório que nos dá uma condição melhor de trabalho em campo, porque o técnico consegue formular a melhor dieta, o melhor suplemento de acordo com o que o produtor necessita. Y como ya estuvimos viendo en el material, Granusa tiene la convicción de seguir progresando y para ello refuerza su apuesta por el aumento de la capacidad operativa. De igual manera, el compromiso con los clientes se ve reflejado en la excelente atención, el acompañamiento técnico y, por supuesto, productos de alta calidad que ayudan a obtener el rendimiento deseado.